Fala, gente boa! Bom, eu acredito, né, eu tenho certeza total que vocês nunca sequer, não só não ouviram falar nesse cara, como sequer desconfiam, né, ou desconfiavam que esse cara existe. Bom, eu estou me referindo ao Luiz Carlos Gonçalves, né? Antes que vocês façam, né, a mais do que inevitável pergunta, né, quem é esse cara? O nosso amigo Luiz, né, o Luizinho, né, ele é natural da cidade de São Paulo, tá? Portanto, ele é paulistano, obviamente, né? Nasceu no dia 23 de março de 1961 e ele é um artista plástico, né? Ele é muito mais um artesão do que necessariamente um artista plástico, tá? A especialidade dele é produzir navios antigos, né? Modelos de navios antigos em miniatura, né? Inclusive, eu acredito que todos vocês, né, com outra certeza absoluta, já têm ouvido falar do Guinness Book, né? O Guinness Book é o famoso livro dos recordes, né? Então, todas as maiores bizarrices, né, que vocês podem imaginar aparecem nesse livro, né? Esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 1955, a sede, né, dele, pelo menos durante muitos anos, foi na Irlanda, né? E esse nome Guinness é justamente de uma marca de cervejas da Irlanda, né? Que foi a partir de uma discussão bem banal, né? Entre os proprietários, né? Entre os sócios, né? Dessa empresa que surgiu a ideia de se publicar, de se criar esse livro, né? Desse livro de recordes, né? E esse livro aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, né? Esse livro aqui é a edição de 1995, né? Então já tem mais de 30 anos, já tem um bom tempo, né? E até aquela ocasião, até 31 anos atrás, tá? Justamente um dos recordes que constavam no Guinness era o de menor navio em miniatura, que até então já havia sido feito, tá? Então esse recorde era justamente do Luiz Carlos Gonçalves, tá? Então os navios, né, como eu já havia adiantado, os navios dele, né, todos eles eram miniaturas e essas miniaturas eram feitas a partir de pedaços de madeira, tá? E esses navios em miniaturas que o Luiz Carlos Gonçalves ele produz, ele faz, né? Eles ficam sobre alguma casca de nozes ou sobre algum coco silvestre, né, popularmente conhecido como coquinho, né? Ou sobre, alguma casca de avelã, tá? Então, os cocos silvestres, as nozes, né? E as cascas de avelã são as bases desses navios em miniatura, tá? O navio em questão, tá? O navio em miniatura em questão era uma caravela portuguesa do século XV, tá? Que é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Da proa até o mastro, essa miniatura, ela media 3 centímetros, tá? Então era a título de comparação, seria o equivalente ao futebol do Flamengo, toda vez que ele não é ajudado pelos juízes, tá? Então essa aqui é a miniatura de 3 centímetros, né? Como vocês já estão vendo, de uma caravela portuguesa do século XV, tá? Então essa miniatura, ela era quase que um navio de verdade, tá? Então ela tinha escotilhas, ela tinha canoas, né, que eram acopladas a ela, canoas com remos, né? Tinha âncora, tinha porta, tinha janela, enfim, né? Era quase que um navio de verdade, só que obviamente um navio em miniatura, tá? Bom, o que eu trarei a vocês agora também é um artesanato, tá? É exemplo do nosso amigo Luiz Carlos Gonçalves, tá? O que eu trarei agora a vocês, né? Como eu já acabei de dizer, também é uma obra de artesanato, tá? Só que essa obra de artesanato é uma obra sonora, tá? É uma obra literária que eu terei agora o imenso prazer de ler a vocês, tá? Mãe é sorrir, cuidar e amar. É também, em silêncio, de saudade, chorar. Mãe, um amor tão profundo que Deus nos deu de presente, como anjo neste mundo. Mãe é colo, é abraço, é amor que abriga, que castiga, mas também é amiga. Desde o ventre, o coração, esse amor interliga. Desculpem, mãe, pequenina palavra,
amor incondicional que não se descreve, um amor infinito que nunca prescreve. Então, esses inspiradíssimos versos, né, esse belíssimo poema que vocês acabaram de ouvir, é de autoria da Maria Francisca Leite, né? Como, de certa maneira, eu já adiantei, a Maria, tá? Ela é artesã, tá? E ela é natural e vive na cidade de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora, que é aquela cidade famosíssima do interior de Minas Gerais, né? Que fica a 255 quilômetros de Belo Horizonte, é uma cidade muito localizada na região da Zona da Mata Mineira, né? A uma distância bem pequena da divisa de Minas com o Rio de Janeiro, né? E o cidadão mais ilustre, né? Como todos, e vocês eu acredito que todos vocês devam se recordar, né? O juiz forense mais ilustre de todos os tempos é o Itamar Franco, né? Itamar Franco, que, como todo mundo sabe, foi presidente da República, né? Do dia de 2 de outubro de 1992 até 1º de janeiro de 95. No caso, ele acabou concluindo, né? Aquele que seria um mandato do Collor, né? O nosso tão querido, né? Tão querido e estimado e honestíssimo, uma das almas mais honestas do mundo, né? Fernando Afonso Collor de Mello, né? Então, no caso, Itamar, que era o vice dele, acabou completando o mandato, né? Nem preciso dizer por qual motivo, né? E o Itamar Franco, que, diga-se de passagem, foi duas vezes prefeito de Juiz de Fora, entre 1º de fevereiro de 1967 e 15 de maio de 74, tá? Uma informação que eu acredito que irá surpreender a muitos, né? É que o Itamar Franco, né? Ainda encerrando esse assunto, né? O Itamar Franco, ele não era, na verdade, ele não nasceu em Juiz de Fora, tá? Ele nasceu durante uma viagem marítima entre o Rio de Janeiro e Salvador, tá? E justamente em função disso é que ele tinha o nome de Itamar, tá? Era uma referência à maneira como ele nasceu, tá? Ele nasceu literalmente no meio no mar, tá? E ele acabou sendo registrado em Salvador, tá? Então, oficialmente, o nosso glorioso ex-presidente, hoje falecido Itamar Franco, né? Que faleceu em 2011, né? Portanto, há 15 anos atrás, né? Ele não era mineiro, não era juiz forense, ele era, na verdade, soteropolitano, tá? Esse é o nome de quem nasce, ou no caso, né, é registrado na cidade de Salvador, tá? Itamar Franco, que também foi governador de Minas Gerais entre 99 e 2002, tá? Então, após esse verso, esse grande, né, inspiradíssimo e lírico momento, né, protagonizado pela nossa amiga artesã, né, e mineira, né, mineirinha, Maria Francisca Leite, tá? Iremos aquilo que nos interessa. Tá? Então, agora é o momento de resgatar imagens e histórias antigas de Joinville, tá? Então, a primeira gravura, tá? As primeiras gravuras que eu mostrarei, né, a vocês hoje, tá? Serão essas aqui, tá? Só um instante. Bom, a primeira foto, tá? Possivelmente essa foto aqui, caso eu esteja enganado, tá? Essa foto aqui que eu estou apontando, ela foi tirada em 1958, tá? Então, repetindo, essa primeira foto aqui é de 58, então há praticamente 70 anos atrás, tá? A próxima foto, tá? Só um instante. Essa foto aqui ela foi tirada possivelmente em 1906, tá? Só um instante. Então, repetindo, essa foto aqui que vocês estão vendo é de 1906, tá? Tem mais umas outras fotos para mostrar a vocês desse prédio, tá? Só um instante. Essa próxima foto aqui era foto, tá? Era a fachada desse prédio, tá? Essa foto aqui é de 1961, tá? Então essa aqui era a fachada, para vocês terem uma noção, né? De como que era a fachada desse prédio, tá? A entrada principal desse prédio, tá? Eu acredito, né? Principalmente aqui os moradores, né? Quem esteja vendo esse mal acabado, né? E mora em Joinville, com certeza já reconheceu que prédio é esse, tá? Esse prédio, né? Cujas fotos eu acabei de mostrar, tá? Foi a sede da Prefeitura de Joinville de 1936
até o final do ano de 1974. Então, portanto, durante praticamente 40 anos, tá? Como é mais do que sabido, esse prédio ele veio a ser demolido, né? Em função da abertura do que hoje, né, é a Avenida Juscelino Kubitschek, né, a popular Avenida JK. Mas certamente vocês devem estar se perguntando, mas como que surgiu, né? Quem teve a ideia de abrir essa avenida? Qual que é a história da JK? Por que ela existe? Bom, essa história, na verdade, ela começa lá em 1938. Eu acredito que nem os avós, né, de muitos que estão assistindo, vendo este mal acabado, falando, conversando com vocês neste exato instante, nem os avós de muitos de vocês eram nascidos lá em 38, né? Lá em 1938. Então, lá no tempo do EPA, não é nem do tempo do EPA, né? Lá em 1938, um dos funcionários da prefeitura de Joinville, né, que funcionava justamente naquele prédio lindão ali, que não existe mais, né, que foi demolido, era o Carlos Gomes de Oliveira. Explicando bem rapidamente, tá? O Carlos Gomes de Oliveira, ele era natural aqui mesmo de Joinville, tá? Ele faleceu em 1997, aos 103 anos de idade, tá? Teve uma vida bem longeva, né? E entre os anos 20 e os anos 50, ele foi uma das principais lideranças políticas da cidade, tá? Então, lá em 1938, né, como eu já adiantei, ele trabalhava na prefeitura, ele era um funcionário da prefeitura, e ele apresentou um relatório recomendando que a prefeitura elaborasse um plano, segundo esse plano, ele disciplinaria o crescimento de Joinville, tá? Só que naquela época ninguém deu bola para isso, né? Esse relatório que ele apresentou, esse conselho que o Carlos Gomes de Oliveira deu lá quase 90 anos atrás, todo mundo ignorou, tá? E foi só em 1964, no dia 17 de agosto de 1964, tá? É que o então prefeito de Joinville, o Helmut Falgers, tá? Ele criou um grupo de 7 notáveis, tá? Eram 5 arquitetos ou engenheiros, tá? Era um vereador e um advogado, tá? Uma rápida curiosidade que esse vereador, único vereador que fez parte desse grupo de notáveis era o Vice-Freita, tá? O Vice-Freita que dispensa maiores apresentações e que anos mais tarde, né? Ele seria prefeito de Joinville, melhor, na verdade, 2 vezes prefeito de Joinville, tá? Mas voltando, tá? O que esse grupo de notáveis, de 7 notáveis, né? Que o nosso glorioso amigo Falgert, né? O prefeito da época, o que eles fariam? Bom, eles fariam um levantamento, tá? Da cidade de Joinville, eles apontariam, eles fariam uma lista das necessidades, né? Mais prementes, né, das necessidades mais urgentes que a cidade tinha naquela ocasião, tá? Eles dariam ideias, discutiriam essas ideias, né? Discutiriam projetos, tá? E a partir dessa discussão, tá? É que seria criado um plano diretor. O que seria um plano diretor? Um plano diretor ele é um conjunto de leis e de normas, tá? Que a função de um plano diretor é justamente disciplinar o crescimento da cidade. Então, segundo o plano diretor, ele determina em que região da cidade é que devem existir indústrias, em que região da cidade devem existir estabelecimentos comerciais, em que região devem existir parques públicos e assim por diante, tá? Eu acho que eu me fiz entender por vocês, tá? Bom, esse grupo, tá? Depois de 8 meses, tá? Esse grupo ele encerrou seus trabalhos, tá? Esse grupo de 7 notáveis, do qual o Freita fazia parte. Ele acabou recomendando que uma empresa da cidade de São Paulo, que era a Serete, tá? Ela viesse a ser contratada pela prefeitura. Então, essa empresa, né, de São Paulo, a Serete, tá? Ela teria justamente a função de elaborar um plano diretor e de botar esse plano diretor em prática, tá? Foi feito uma espécie de um rascunho de plano diretor, tá? Que era o plano básico de urbanização de Joinville, tá? E esse rascunho de plano diretor, ele foi aprovado, né, em 1966, já durante a gestão do Nilson Wilson Bender, tá? Só que havia um porém, tá? Vários poréns, tá? Só que isso eu explicarei no próximo vídeo, tá? Beleza? Então, até lá!